Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Cristiano Teixeira, eu sou CEO da Klabin. Estamos aqui em mais um evento promovido pela Klabin, com bate-papo com especialistas sobre a COP26, esse evento extraordinário, especial para a história de todos nós. Estamos vivendo aqui um momento histórico. Bem, eu começo aqui, como eu digo, no momento especial, porque eu estou com 3 gurus. Tá? São 3 gurus que me apoiam demais nessa jornada. Quero começar pela Nathalie. A Nathalie Understel é presidente do Instituto Talanoa. Tá? Temos também a presença do Carlo Pereira, diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, e meu querido Francisco Rasolini, diretor de Tecnologia Industrial, Inovação, Sustentabilidade e Projetos da Klabin. Como eu falei, são 3 pessoas especiais, bate-papo rico, vocês vão ver a quantidade de contribuição e aprendizado que a gente vai sair dessa conversa aqui de hoje. Antes de qualquer coisa, queria lembrar que perguntas podem ser colocadas no chat, e essas perguntas depois, ao final, a gente vai dar oportunidade para que a gente consiga transmitir para cada um dos participantes aqui, para que eles possam responder e trazer para nós as contribuições que são tão importantes nesse momento. Bem, queria então, primeiramente, bem-vinda a Nathalie, bem-vindo Carlo, bem-vindo Francisco. Obrigado pela presença de vocês. Eu queria trazer aqui, antes de mais nada, um lembrete. Esse é um evento que eu queria lembrar a todos. Esse movimento Impacto Net Zero, um movimento criado pela Klabin, em parceria com a Rede Brasil do Pacto Global da ONU. A gente tem muito orgulho de ter feito essa parceria com o Pacto, e toda essa jornada que a gente vem desde o começo tem contribuído demais para esse debate, para o discurso e pelo aprendizado também, principalmente do setor privado. Eu queria começar, Nathalie, por você, tentando aqui arrancar um pouco de você as suas primeiras impressões dessa COP. Né? Queria ouvir um pouco de você para depois a gente evoluir para os outros aqui, pode ser? Pode sim, boa noite. Obrigada, Cristiano, pelo convite. Prazer estar aqui com você, com o Francisco, com o Carlo e todos que nos escutam. Eu passei 2 semanas em Glasgow, foi muito intenso, você sabe bem disso, Cristiano, mas acho que valeu a pena. E eu vou colocar só uns slidezinhos aqui para resumir realmente muito bem a minha visão do que a gente conseguiu fazer e o que a gente não conseguiu fazer. Em primeiro lugar, a gente tinha muitas expectativas, né? Depois de 2 anos aí, sem COP, sem decisões, sem negociações presenciais, e uma delas era a gente aumentar a ambição climática, ou seja, reduzir a distância para os limites seguros, a outra, conseguir estabelecer mercados dentro do Acordo de Paris e trabalhar a justiça climática. Próximo slide. E, em ambição, a gente teve uma série de compromissos feitos pelos países, né, as chamadas NDCs, as contribuições nacionalmente determinadas, mas elas nos levaram a Glasgow ainda numa rota de mais de 2,7 graus de aumento de temperatura até final do século. E o que foi muito, muito relevante nessa conferência foi que, em torno desses compromissos nacionais e da própria negociação multilateral, foram firmados vários outros mini-acordos, né, em relação ao metano, também do fim do desmatamento. Tudo isso contribuiu de forma bastante ousada, bastante importante para que a gente pudesse então sair dessa rota perigosa dos 2,7 graus e chegar, claro, num cenário otimista, numa rota de 1,8 graus. É claro que isso não é suficiente, né? Pode passar para o próximo slide. A gente precisa ficar dentro do limite seguro do 1,5 grau, que é esse aqui, esse termômetrozinho aqui do nosso lado. A gente está quase lá, claro, considerando que todos esses compromissos vão ser implementados, mas daí a importância também dos outros elementos que nós trabalhamos lá na COP26 avançarem agora em termos de implementação. Um deles, os mercados que ficaram definidos, né, e que podem nos ajudar bastante, tanto a baratear aí o custo da transição, quanto também enfim, aumentar também a própria capacidade da gente reduzir mais rapidamente, né? E, claro, todos os elementos aí de justiça climática que envolvem o financiamento de países desenvolvidos a países mais pobres e em desenvolvimento, que
a gente não viu um avanço da maneira como gostaríamos, mas que Glasgow entregou processos para que isso se consolide. Não são processos de 10 anos de duração, são processos para se desenrolarem nos próximos 2 anos, alguns um pouco mais de prazo. Então, acredito que dentro daquilo que eram as expectativas, na minha visão, Glasgow entregou mais do que a gente estava esperando. E fecho dizendo que, desde que nós tivemos o Acordo de Paris, eu enxergo as COPs muito mais como um placar daquilo que está acontecendo no mundo do que necessariamente o espaço onde tudo tem que acontecer. Eu acho que sim, é um ponto de convergência, né? Mas a tecnologia está avançando muito, temos progresso tecnológico exponencial acontecendo, as finanças estão se redirecionando para a transição de baixo carbono, assim como a opinião pública. A diplomacia anda mais devagar, né? Então, eu vi em Glasgow que a diplomacia ela começou a tirar um certo atraso, mas ainda tem muito por que apressar o passo. Volto para você, Cristiano. Muito bom, Nathalie. Eu acho que eu adoro essas suas impressões, porque elas são bastante factuais, e eu acho que é assim que a gente tem que ser nesse momento, né? Acho que a gente, de fato, a gente sai desse processo, e como todo mundo ficou muito desgastado durante essa preparação para essa COP, foi difícil as pessoas reconhecerem agora que teve avanços, e de fato teve, né? A direção foi positiva, né? Claro, a lição de casa é enorme, mas o avanço ele foi positivo. Eu gosto dessa sua leitura factual desse contexto. Carlo, queria ouvir de você um pouco das suas impressões. Você também esteve lá, nos encontramos. Sim, obrigado, Cristiano. Alegria estar aqui com vocês, Francisco, Nathalie e todo o público. E olha só, o que eu achei, né, para complementar um pouco o que a Nathalie trouxe, né? Eu fiquei bastante satisfeito, vou ser sincero, tá? Eu acho que, de fato, a gente poderia e deveria, né, ter avançado mais em algumas coisas, como, por exemplo, com relação a financiamento, tá? Eu acho que, claro, a gente tem que dar o máximo que a gente puder quando a gente leva os nossos compromissos, não só falando de país, né? Mas claro que ali a gente está falando de acordo entre países, mas eu estou falando também de governos subnacionais, eu estou falando também de empresas, né? Mas para além disso também eu acho que toda a parte de financiamento, que a gente sabe, né, que até 2025 os países vão chegar nos ditos 100 bilhões, mas a gente sabe que isso fica muito aquém também do que foi prometido, né? Isso eu acho que não é a bala de prata, não é a única resposta, mas eu acho que ajuda, né? Com relação ao artigo 6, que tanto a gente fala, as empresas tanto falam, tanto querem, etc., eu acho, muito honestamente, uma voz aí, não divergente, um pontinho que eu traria mais nessa discussão. O artigo 6 é claro que era desejado, é importante para que a gente tivesse regras ali claras, mas quando a gente pensa no regulado de carbono, não vai ser isso também que vai fazer toda a diferença, tá? Então eu fico mais interessado e acho que tem um potencial de muito maior. Todos esses compromissos, por exemplo, ali pelo Mike Kearney, com relação ao setor financeiro, né? E aí eu digo que ele fez esse movimento de Glasgow, né? Mas tem vários compromissos embaixo dele, né? Então, com relação a asset owners, asset managers, a bancos, né? E que juntos, então, tem 130 trilhões sob gestão. Eu acredito muito no poder transformador dessas instituições financeiras, para além, claro, de todos os compromissos que as empresas levaram, né? Outra coisa, só para finalizar, para não ficar muito longo, que eu achei bastante interessante também, foi, claro, o advento, né, das juventudes, né, como eles se dizem, diversos e plurais, né, das juventudes, dos movimentos negros, dos movimentos indígenas, que sempre tiveram presente na COP, mas não com essa força, não com esse protagonismo, não com tanta voz, né? E que isso foi muito importante, né? Então a gente vê uma Chai Suruí brasileira falando antes do secretário-geral na abertura, é uma coisa que emociona, é uma coisa que mostra a importância que o secretário-geral, por exemplo, está dando para, de fato, uma inclusão efetiva nas discussões, né? Então essas são as
primeiras impressões que eu traria, depois eu entro no detalhamento. Muito bom, muito boas amarrações e de fato essa leitura do evento ter sido plural foi importante. Acho que muita gente saiu com essa impressão também. Você fez uma amarração inicial, pelo menos aí dessa abertura muito interessante. Francisco, nosso Chico, para quem é aqui da Klabin, né? Esse é o nosso guru aqui de dentro. Chico, estivemos juntos lá, participamos juntos. E eu queria ouvir um pouco, queria que você transmitisse as suas primeiras impressões aí da COP, por favor. Primeiramente, meu boa noite aí a todos que estão nos assistindo, também ao Carlos, a Nathalie e a você, Cristiano. Meu muito obrigado por poder participar aqui com vocês. Eu acho que o grande feito dessa COP veio justamente do final da COP 25, em 2019, em Madrid, onde não se chegou a um consenso, o Brasil até saiu ali como uma espécie de vilão, e desde então esse movimento cresceu muito, principalmente nas esferas aí, privadas e da sociedade civil, puxado muito fortemente pelo setor financeiro. Cresceu a questão ASG ou ESG, que ajudou a direcionar muitos dos esforços para os objetivos aí de manter vivo o 1,5 graus Celsius de temperatura máxima até meados deste século. E nesse desenvolvimento todo, os cientistas tiveram um papel preponderante. Esse último relatório emitido agora aí, há poucos meses, né, o 6º relatório, mostrando, né, as realidades do aumento de temperatura, e todos nós vivenciando aí momentos de eventos climáticos extremos. Então isso ajudou a disseminar aquela dúvida de que se realmente já tínhamos impacto sobre o aumento de temperatura global. Vivemos no Brasil aqui a pior seca nos últimos talvez 50 anos, principalmente aqui na região sudeste. A Europa passou por inundações imensas. A gente viu temperaturas de médias de menores que 6, 7 graus, ou maiores que 6, 7 graus, perdão, no hemisfério norte, com degelo, inclusive, do solo, em algumas áreas que isso não se atingia. Isso levou, então, a esse desenvolvimento, a essa premência de que a gente conseguisse galgar nessa temática da redução da temperatura global, e diversos movimentos surgiram. Inclusive, nós participamos há praticamente 15 meses antes da COP de movimentos de business leaders visando atrair a atenção das diversas empresas, da sociedade civil e das cadeias aí onde nós estamos inserindo, até como embaixadores, né, de campanhas como Race to Zero, o Impacto Net Zero, que nós pudemos aí lançar junto com o Pacto Global, e toda a participação imensa da sociedade. Então, acho que o que culminou na COP, como mencionou a Nathalie, foi um grande esforço dos últimos praticamente 2 anos, e que acho que mudaram o rumo do entendimento sobre esse desenvolvimento necessário para que a gente consiga manter a temperatura global do planeta ainda sob controle nos próximos anos. Muito bom, Francisco. Essa conversa ela é interessante. Eu queria trazer isso para vocês. Esses 3 gurus aqui que eu falei para vocês têm muita experiência em COP, tá? Eu vou citar um caso aqui. Ela não vai conseguir negar, porque a gente tem informação de que a Nathalie já participou de 10 COPs. Não sei como é que ela tem idade para isso, mas essa informação que a gente recebeu. Então, em sendo isso, experiência não vai faltar nessa conversa aqui. O Carlos a mesma coisa, o Francisco a mesma coisa, todos são experientes em COP. Eu, particularmente, trago aqui para vocês a informação que essa foi a minha primeira COP. Esse engajamento que eu pude participar, com esse convite que a gente recebeu do presidente Alok Sharma para compor o time de Business Leaders, fez com que fosse, como disse o Francisco,
15 meses de preparação, 15 meses de campanha tentando trazer o setor privado para esse debate, tentando fazer a adesão da campanha do Net Zero, buscando de fato a neutralidade de carbono. Essa realidade que está escancarada para todos nós, ela de fato saiu da academia e está sensibilizando, sem dúvida alguma, a sociedade civil organizada. Hoje a gente sabe que a população está engajada, pode ter, obviamente, diferença de maturidade de país para país, diferença de maturidade de comportamento por questões mais diversas que a própria sociedade acaba impondo, com visões diferentes, mas a gente sabe também que os estados-nação, que os países, que os governantes, os políticos, precisam dessa mobilização toda dessa sociedade civil organizada, da mídia. A mídia tem um papel importantíssimo para poder, principalmente, trazer o Estado-nação para essa conversa, trazer os governantes para essa conversa, garantir que eles estejam comprometidos, garantido que a próxima eleição, por exemplo, aqui no Brasil, esse tema seja um tema prioritário. Tudo isso está sendo construído por nós, por todos nós. Então, acho que esse evento ele trouxe para mim, especialmente, por ter sido a minha primeira, foi uma experiência cívica que eu nunca tinha tido essa experiência. Foi um movimento muito rico para mim. A pluralidade, como disse o Carlos, de fato, ela foi gritante. A gente vai poder falar um pouco aqui. A representação indígena foi enorme, a quantidade de jovens foi enorme, e tudo isso trafegando em meio a grandes empresários de todos os setores, personalidades como Obama e várias outras lideranças globais, andando normalmente ali, tomando café e conversando com as pessoas. Foi realmente uma experiência única para mim, vai ficar marcado, sem dúvida, para a minha história. Bom, queria começar a iniciar aqui o nosso bate-papo, começando pela nossa mais experiente, talvez mais jovem do grupo aqui, mas a mais experiente de COP, a Nathalie, né? E a Nathalie, me diga um pouco, esses compromissos assumidos que você, inclusive, já fez um bom resuminho para a gente aí nas suas primeiras considerações. O que a gente pode esperar na prática disso? Olha, Cristiano, aqui no Brasil, particularmente, né, já que o nosso governo assinou dois importantíssimos, enfim, mini acordos, o do metano e o do desmatamento, o próximo passo é que eles passem a ser incorporados tanto na NDC, que o Brasil deve depositar até o final, enfim, até o ano que vem, né, para cumprir, inclusive, o que está no Pacto Climático de Glasgow, e, claro, uma incorporação em políticas públicas de todos os níveis. No caso do metano, é uma agenda de grandes oportunidades, principalmente para a nossa agropecuária, porque esse acordo ele falou tanto em relação a melhorar as medições, né, desse gás, que as estimativas, na verdade, nós ainda usamos uma metodologia de 2006, então está bastante defasada, é preciso atualizar para 2019, e claro, quanto melhor a gente conseguir estimar essas emissões desse gás, que vale dizer para quem não sabe, ele é 90 vezes mais potente em termos de aquecimento que o CO2. Então, ele é muito, muito importante, muito, enfim, muito impactante aí para a atmosfera. Quanto mais a gente conseguir, melhor a gente conseguir estimar, provavelmente a gente vai conhecer mais emissões. Isso vai requerer duas coisas, vai requerer talvez atualizações, né, das próprias metas brasileiras e levar mais tecnologia para o campo, né? Então, estamos falando aqui de roteamento de pasto, de, enfim, talvez coisas aí, tecnologias associadas à dieta dos bovinos, às gramíneas. Então, tem toda uma agenda que certamente é de interesse do país, né, se modernizar, se colocar aí como uma vanguarda desse campo aí que controla as emissões de metano. E no caso do desmatamento, acho que não é segredo para ninguém, é de total interesse do Brasil, né, controlar o desmatamento, não só na Amazônia, em todos os nossos biomas, e na verdade fazer uma coisa que o Brasil já se comprometeu em diferentes acordos, inclusive em acordos multilaterais anteriores, que é a gente desacelerar, finalmente parar e reverter
as emissões aí oriundas do desmatamento. Então, é basicamente acabar de vez, né, com a perda de floresta e, claro, ganhar aí em restauração florestal, em plantio e assim por diante. Hoje nós não temos uma agenda muito clara, muito robusta, de políticas públicas, por isso que a gente está vendo aí uma média anual de 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia, muita coisa, né? Mas nós sabemos também que há oportunidades, a gente sabe como virar essa página. Então, eu acredito que é uma questão realmente, voltando no que você falava há pouco, Cristiano, da sociedade brasileira, que está se colocando pronta para a ação climática, né? Assumir isso não como uma agenda de um governo ou de outro, ou de uma esfera, né? Tem que ser a federal. Não, é de todo mundo, é de todos os estados, do nível municipal, enfim, dos empreendedores, dos investidores, assim por diante. Mas essas são duas grandes agendas e é preciso que agora a gente tanto atualize aí as nossas posições, quanto passe a criar as políticas e as ferramentas aí de implementação, a gente só tem a ganhar com elas. Muito bom, Nathalie. A minha esperança é que de novo, trazendo aqui para a nossa realidade, assunto que vai pegar fogo daqui para frente, que são as eleições, a gente quer ver nos debates lá os jornalistas olhando para os candidatos e falando, escuta, me fala qual que é o seu plano para acabar com o desmatamento ilegal no Brasil, né? Eles vão ter que estar preparados para fazer essas respostas, né? E eu acho que isso vai ser interessante de ver esse debate dessa vez, né? E você trouxe a questão da pecuária. Eu particularmente tive uma experiência muito positiva na minha primeira semana na COP, estive próximo de um grande empresário do setor e fiquei bastante impressionado com a tecnologia que eles estão colocando para rastreamento e outras atividades no campo. Eu acho que o interesse e a vontade desses empresários para caminhar para uma nova realidade também da pecuária brasileira, né? A gente fala tanto da agricultura brasileira ser sustentável, eu acho que a pecuária está absolutamente nessa direção. Eu estou bastante motivado realmente de que nós também seremos reconhecidos por uma pecuária sustentável cada vez mais, né? Carlos, eu queria te aproveitar aqui um pouco para nós estivemos juntos naquele evento com a Chai, que você inclusive promoveu. Foi um dos pontos altos da própria COP, né, a abertura dela. Foi uma representação de muito orgulho para todos nós brasileiros. Uma jovem inteligente, preparada. Naquele café da manhã a gente teve a oportunidade de escutar um pouco mais dela e de outras representações jovens ali, né? Queria ouvir um pouco de você exatamente, elaborar um pouco nessa representação da sociedade civil, da juventude. Como é que você viu? Comenta um pouco para a gente, por favor. Fechado. Carlos. Aí. Estava com o áudio desligado aqui, né? Perfeito. Desculpa. E vamos lá, acontece, né? Ainda acontece, né? E, olha, sociedade civil, claro, não é tanto a minha praia são mais as empresas, né? Mas o que a gente viu ali com relação à juventude, como você falou, esse contato mais próximo que a gente teve, tanto que eu já estou marcando uma outra reunião aqui no Brasil, né? E não só para ficar uma reunião ali. O que eu entendo que muito claro na fala delas, né? É o que querem e como querem, né? Então não estão ali só para, na verdade, levantar um catás, né? Estão ali pedindo espaço na mesa. É isso que estão fazendo ali, né? Então, né, essa conversa foi muito clara com relação a todos eles, né? Com relação aos movimentos negros, com relação aos povos indígenas, né? Então, essa é a questão. Por exemplo, uma célula com a gente agora é conselheiro do Greenpeace no Brasil, né? Eu sei também de outros daqueles jovens que estão entrando em outras esferas de decisão, inclusive de empresas, né? O pacto está indo por esse caminho. Então, isso é interessante, né? Que hoje em dia a gente não... Essa assimetria, eu diria, muitas vezes, de conhecimento, né? Então, as pessoas, a gente tem, claro, uma assimetria de experiências
e não estou falando que a gente mais velho tem mais experiências necessariamente que eles e elas, mas sim a gente tem ali conhecimento diverso. Eu travei ou tô normal aí? Estou te ouvindo, pode seguir, por favor. Nós estamos escutando bem. Estamos escutando. E até se você quiser elaborar um pouco, desculpa te interromper, mas pode seguir e falar sim do setor privado também, porque era uma pergunta da sequência. Então, se você quiser comentar, fica à vontade, por favor. Tá bom. Tá bom, já comento. E então é interessante isso, né? Que a gente então deixa de ter até, gente, enfim, o conhecimento hoje em dia que sempre foi assimétrico, né? A gente tem, é claro, continua tendo uma assimetria muito grande ainda, mas por conta de, por exemplo, ensino superior que a gente conseguiu ao longo dos anos aumentar muito a oferta e também pela internet, a gente vê que deixa de ter uma simetria tão grande, né? E, de novo, se jovens o que querem não é simplesmente falar de uma pauta de uma maneira piqueteira, né? Falo isso porque eu fiz muito isso. Mas, na verdade, quer um lugar na mesa de discussão, na mesa de decisão, tá? Então, isso é importante, isso é uma quebra de paradigmas. Com relação às empresas, Cristiano, o que eu sempre digo, né, que eu falei no início ali também, a gente fez muita promessa, né, muita promessa. Então, muita empresa prometendo net zero, não só setor financeiro, também setores não financeiros. Agora a gente precisa entregar. Tá? E aí o que eu digo das empresas, e aí você nos liderando nesse tema, que as empresas têm ali várias ferramentas para estabelecerem metas baseadas na ciência. Então é disso que a gente está falando, tá? Eu fico um pouco preocupado quando eu vejo empresas levantando esse tema, isso é muito bom, sem dúvida nenhuma, mas ao estabelecer alguma meta, a falar de neutralidade, falam de uma maneira como se fosse uma coisa simples. Não é, né? Você já me conhece um pouco, você sabe que eu gosto dessa coisa de botar o sino no pescoço da vaca, né? Então, assim, anuncia e vê como faz. Mas tem que fazer, né? Então, isso, a sociedade, como vocês bem comentaram, né? E, de novo, com menor ou maior grau de conhecimento, mas a sociedade está cada vez mais qualificada nesse tema. E, por sociedade, eu colocaria desde consumidores brasileiros, consumidores estrangeiros. A gente acabou de ver essa nova diretiva da União Europeia com relação ao desmatamento, né? Que a gente já tinha visto o Reino Unido fazer isso, Estados Unidos já prometeu, né? A gente viu também acordos, por exemplo, União Europeia e Estados Unidos, baseado em carbono com relação a... Travou aqui o Carlos, mas eu vou fazer então, eu vou dar continuidade e aproveitar que esse era o gancho que eu queria fazer para o Francisco. Chico, estivemos juntos lá e a gente viu uma mobilização do setor privado interessante, que faz um pouco de link com o que o Carlos estava provocando a gente aqui. Como é que você enxergou o setor privado, então, nessa COP? Cristiano, eu acho que foi uma das principais surpresas, né, agradáveis do resultado da COP. A gente está muito satisfeito com o que se obteve lá. É lógico, está fora dos sonhos de muitos de ter lá todo o financiamento preparado na mesa e todas as questões dos artigos 6 e 5 já resolvidas, mas pelo menos tivemos um avanço excepcional. E a participação do setor privado acho que foi primordial nisso. A gente pode falar da experiência aqui do Brasil. No Brasil se evoluiu muito nesse tema. No nosso setor especificamente, o setor aí de florestas cultivadas teve uma presença marcante, inclusive puxando temas lá em anúncios na The Economist, em páginas do Financial Times, chamando realmente a atenção para aquilo que se está fazendo. Nós, na Klabin, tivemos um trabalho grande aí com o Pacto Global aqui no Brasil, com o lançamento das campanhas todas, junto com esse grupo de business leaders, buscando atrair todas as empresas com as quais a gente tem relação. E a gente sente isso nos lançamentos aí dos bonds, dos green bonds, a atratividade que isso tem alcançado.
e também a responsabilidade de entregar, como mencionava o Carlos, tudo aquilo que a gente está fazendo. A Klabin participa do Pacto Global desde 2003, Cristiano e pessoal. É a mesma época em que a Klabin fez um redirecionamento estratégico nos seus negócios. E desde então, naquela época, nós estruturávamos a área muito mais voltada para o ambiental, para que a gente se tornasse o mais renovável possível. E desde então a gente vem colocando em prática que em todos os nossos investimentos a gente sempre busca melhorar essa questão do impacto dos gases de efeito estufa ou da redução dos gases de efeito estufa. E notadamente a gente consegue ter um track record aí desde 2003 e nós conseguimos uma redução através dos investimentos e das melhorias de processo na Klabin de mais de 64% de redução de emissão de gases de efeito estufa. E ainda nos levou a ter a meta aí de 2000, que nós começamos a negociar em 2019 com o SBTi e que foi validada agora durante aí 2021, de propor novas reduções, né, de mais 25% até 2025, de 49% até 2035, baseada nas evoluções de tecnologia, nas melhorias de processo e nas oportunidades de desenvolvimento de tecnologia. E essas oportunidades têm feito a nossa empresa cada dia mais forte, ou seja, é um grande exemplo de que investir nesse segmento, nesse setor, traz resultados financeiros, mas traz resultados também ao impacto ambiental e ao impacto nas comunidades onde nós estamos inseridos positivamente através dos investimentos e de uma economia mais sustentável e que traz benefícios aí para todos os segmentos. Acho que esse é a grande lição que nós aprendemos lá. Vimos não só o caso do Brasil, mas de outros países com fortes investimentos nessa área. A tendência da economia de baixo carbono, da economia renovável, crescendo muito. Hoje, nas nossas reuniões aí com os nossos investidores, com os nossos clientes, com os nossos consumidores, com a sociedade em geral, nós estamos cada dia mais tendo que falar dos temas relativos à sustentabilidade, né? Eu acho que isso veio para ficar, é uma grande janela de oportunidade, grandes investimentos terão que ser feitos e a gente ouve muito falar dos países ricos com relação aos países pobres, mas eu acho que também vem um tema da sociedade mais rica, mais beneficiada, contra aquela que tem mais impactos. Hoje, nós já temos aí, segundo o relatório do IPCC, algo em torno de 1,1 graus Celsius de aumento de temperatura. Nós estamos falando em aceitar um aumento até 1,5 grau, que isso seria controlável pela gestão aí de todos os países. Mas isso nos leva também a que há lugares no mundo e no próprio Brasil que sofrerão um pouco mais. E esses lugares vão ter que ter investimentos para que criem uma resiliência para esses impactos ambientais. Então, nesse bojo todo, Cristiano, eu acho que é essencial a participação do setor privado, essencial a participação da sociedade, principalmente dos consumidores, de onde vem a pressão. E aí a gente tira um pouco daquele debate que ficava muito entre a ciência e os governos ainda tentando ensaiar, né, para que lado ainda como vão conseguir atender essas demandas todas que a sociedade está colocando, que a ciência está mostrando que são imperativas e que definitivamente vão abrir caminhos para uma nova perspectiva global. Espero que nossos filhos e netos tenham um mundo muito melhor para viver e nós que estamos aqui agora temos que fazer isso, né? Continuar perseguindo esse objetivo de fazer deste um mundo melhor. Muito bom, Francisco. Eu queria... Cara, como você caiu, quem sabe faz ao vivo, eu já ouvi isso de você, então nós vamos aqui fazer ao vivo. Você quer concluir o que você vinha falando? Fica à vontade, por favor. Eu tinha concluído, Cristiana, só no sentido de que você sabe que o pacto, né, tem uma postura bastante propositiva com relação às empresas, quer fazer junto, né? A gente acredita que o setor privado, o secretário-geral da ONU fala isso, faz parte desse motor da transformação, né?
Agora, ao mesmo tempo, puxando a nossa orelha aqui, eu participei provavelmente de todos os compromissos de carbono de empresas no Brasil até hoje, tá? Desde que eles começaram há muitos e muitos anos atrás. A gente nunca monitorou, Cristiano, nunca monitorou, tá? Então, desde pelo menos COP15, né? COP15 não, me fugiu aqui até 21. O nome, mas desde Copenhague 21. Em 2015, não, COP15 não, mesmo, COP15 mesmo. 2009. Desde Copenhague, a gente tem os compromissos e a gente nunca monitorou, tá? Então, eu acho que isso já não cabe mais, tá? Então, e de novo, de lá para cá foram vários, então a gente tem que monitorar, a sociedade vai cobrar e a gente quer, né, ajudar, sem dúvida nenhuma, as empresas nesse sentido também, separar o joio do trigo, né? Perfeito, Carlos, e já me adianto aqui em apoiar e em monitorar, e a gente, sem dúvida, quer fazer parte com você desse processo, não tenha dúvida alguma disso, tá? Falamos aqui pela Klabin, tenho certeza que falamos por várias indústrias brasileiras, várias empresas brasileiras que também vão, de uma forma ou de outra, aceitar esse compromisso do monitoramento. Nathalie, quero agora de novo, você viu que a experiência de COP aí foi bom, que um fala, outro já corrige, todo mundo já... Como eu falei, aqui experiência não falta dessa turma de participação nas COPs. Nathalie, tivemos aí, pela primeira vez, uma conversa franca sobre o fim dos combustíveis fósseis, né? Você acha que isso, vamos falar assim, foi um avanço? Eu arriscaria dizer que me parece que, pela sua fala inicial, é um avanço, mas vamos lá, o que isso vai significar, né? Tem uma solução energética mal resolvida, né? Olha, eu acho, até ligando com o que vocês estavam discutindo agora, né? A gente não está mais numa era de redução de emissões. Acho que isso era um mote muito da época do Protocolo de Kyoto, né? De um bom período, aí, de um longo período, inclusive, em que foi tentado se trabalhar com uma lógica de, né, projetos de redução de emissão, de alocação enfim, espaço para emissão e tal, e não deu certo, porque era muito uma lógica de distribuir o fardo, né? E ninguém quer carregar fardo. Então, razão pela qual a gente deixou o protocolo de Kyoto para trás, tivemos que refundar, criar uma nova lógica, que foi a que veio com o Acordo de Paris, e que, na verdade, está baseado não nessa questão de, tipo, quem vai segurar, né, o peso, quem vai carregar o fardo, mas justamente quem vai sair na frente, quem vai aproveitar melhor as oportunidades aí de uma transição. Então, não se trata mais de simplesmente, eu vou fazer um projeto aqui de redução de emissões na área de petróleo e gás ou do carvão. Não é deixar o carvão mais limpo, é simplesmente considerar que a gente tem um orçamento de carbono que a ciência agora colocou, né, muito claramente no relatório, no sexto relatório, no caso do primeiro grupo lançado esse ano, que o Francisco fez referência. No próprio acordo agora de Glasgow está falado lá desse orçamento de carbono, e o que ele fala para a gente é que, na verdade, a gente tem uma diferença grande entre aquilo que a gente pode ainda emitir até o final desse século, se a gente quiser ficar dentro desses limites seguros aí de 1,5 graus, e aquilo que a gente tem de reservas, tanto de petróleo, quanto de carvão, quanto do gás, enfim, desses combustíveis fósseis, né? E assim como a era da pedra não acabou por falta de pedra, mas porque a gente deu saltos tecnológicos, o mesmo futuro, o mesmo destino, eu acho que está sendo selado para esses combustíveis fósseis. Não quer dizer que a gente vai parar de usar tudo da noite para o dia, né? Não é assim que funciona, tem uma inércia aí dos sistemas, tem uma inércia do que a gente já, enfim, contratou para explorar, mas nós sabemos que hoje nós temos 3 vezes mais reservas do que o nosso orçamento de carbono permite que a gente, de fato, isso falando globalmente, venha a explorar. Então, todos esses combustíveis estão na berlinda, o carvão, que na verdade é muito abundante, né? Assim, ele sempre de uma abundância enorme, ele sempre foi considerado uma fonte energética muito barata, não é mais o caso.
Hoje ele é mais caro que eólica, que solar. Inclusive aqui no Brasil, a gente hoje é mais barato você ligar, você construir uma eólica do que você ligar uma térmica a carvão. Então ele está sendo deixado para trás, né? Estamos dizendo, obrigada, carvão, você foi super importante, viabilizou aí a primeira revolução industrial e tal, nos acompanhou durante muito tempo, mas agora já era. E o que a gente viu em Glasgow, Cristiano, foi um debate muito intenso, né? Um show, né? Que é normal nas plenárias de COP, aí falando um pouquinho da experiência, a gente já viu showzinhos assim no final, né? Que tem essa tensão, você fala, meu Deus, como é por consenso, se alguém falar não, a gente não vai ter o acordo inteiro, então ficou aquele clima no ar, todo mundo ali rezando, falando, ai meu Deus, Índia, vamos, China, vamos embora. Mas afinal, eu acho que o grande sinal que foi dado na plenária, mais do que se o texto usa a palavra A ou a palavra B, né? Queria-se que ficasse lá a palavra de abandono, de fato, do carvão, e acabou ficando a redução do carvão e o abandono dos subsídios para combustíveis fósseis. Eu acho que deu um sinal muito claro de que essa indústria está perdendo a sua licença social, né, de que os consumidores, enfim, os investidores, eles já entenderam que não tem como, é fisicamente inviável a gente manter, e que essas tecnologias que estão em obsolescência, elas têm já substitutos, né? Então, eu vejo que o maior ganho que nós tivemos, além do sinal muito claro dado ali, que alguns países, obviamente, né, alguns chefes de Estado e ministros ainda precisam contemporizar, enfim, tentar agradar um pouco as suas plateias domésticas, mas é que o carvão vai ficar para a história e que subsídios de combustíveis também não têm a mínima razão de ser. E fecho dizendo o seguinte, hoje a gente tem dado no Brasil cerca de 90 bilhões de reais por ano para esses combustíveis fósseis. Eu tenho certeza que a gente pode fazer um uso muito melhor, se é que a gente tem que fazer uso de subsídios. Eu particularmente acho que eles são absolutamente ineficientes, né, e distorcem a nossa economia. Mas, afinal, durante 30 anos aí de negociações e tarará, nunca tinha entrado em uma decisão final de conferência das partes a palavra combustíveis fósseis, ou subsídios, ou carvão. Esse problema da mudança do clima sempre fora tratado como uma questão atmosférica, né, de emissões que, enfim, são tanto abstratas. Eu fico feliz e acho que é bastante significativo que a gente finalmente comece não, mas tenha, né, tido a coragem de começar a nomear, de fato, as questões que a gente vai ter que deixar para trás e que a gente vai resolver. E acho que isso também tem a ver com o Brasil, porque por mais que a gente tenha aí uma matriz elétrica mais limpa que outros países, a gente vem sujando com carvão e gás, a gente precisa reverter isso, completar a nossa transição, e não é um processo fácil, mesmo para um país como o nosso, que tem aí 2, 3% só de carvão na sua eletricidade, né? Mas, claro, dependemos ainda muito de petróleo e também um pouco de gás para o transporte. Então, são questões que eu costumo dizer que são questões difíceis. Quem acha que falar de transição é fácil, quer lá assinar um papel e fazer um marketing, falar, uhul, estamos bem, né? Colocar em anúncio em capa de jornal, não é assim, não vai ser assim, e infelizmente quem estiver entrando no oba-oba sem entender o que está assinando vai passar um susto logo ali na frente, né? Porque eu acho que para fechar a COP e a presidência britânica da COP, eu acho que foi muito feliz nisso, e eles arriscaram muito, eles estão tentando trazer para valor presente o que é essa transição, né? E a gente sabe que vão ter perdedores e ganhadores. Quem se posicionar melhor, mas que seja para valer, vai se dar provavelmente muito bem, mas quem não fizer a coisa direito, eu acho que a tendência é se dar muito mal. Então, vamos torcer aí para essa transição ser planejada, né, como o Mark Carney gosta de falar. Muito bom. Eu adoro a forma na qual você dá esse panorama. Eu, particularmente, a gente falou um pouco antes disso sobre como os ingleses organizaram essa COP, como o processo de cobrança, a governança que eles estabeleceram foi incrível. Acho que a gente tem que reconhecer que houve aí uma mobilização, a força de mobilização do próprio presidente Alok Sharma, visitando mais de 30 países, foi impressionante. Agora, queria convidar ao Francisco, e aí, obviamente, deixando o Carlos à vontade para também contribuir,
A gente falou um pouco sobre a adaptação, você falou um pouco sobre são países vulneráveis, são comunidades ricas e pobres, assim por diante, e tem um processo de adaptação nisso. A gente até teve uma semente ali plantada que, além da adaptação, foi se falado em perdas e danos, que pode, inclusive, culminar depois num outro tipo de contribuição que os países podem fazer, né? Mas ainda em cima, né, Chico, de tudo que a gente está falando, da ambição climática, e aí, obviamente, estou estendendo ao Carlos também. Essa ambição que a gente tanto fala, que é tão difícil, que é tão complexa, essa transição energética que a Nathalie trouxe, para mim, particularmente, é o tema, né? Eu tenho eu entendo que tem as novas tecnologias, eu concordo com a Nathalie, mas eu acho que a energia ela tem que ter ela tem que ser homogênea na produção por 12 meses, né? Por todos os fatores que a gente sabe, e essas soluções renováveis elas vêm assim muito boa num período no ano, outra menor, e aí você tem que complementar essa produção energética. Queria ouvir um pouco de vocês assim, adaptação dos países, principalmente o setor energético. Como é que vocês enxergam isso? Chico, começando por você, por favor. Eu acho que a Nathalie mencionou, e o Carlos também, que pela primeira vez a gente tem aí essa citação aos combustíveis fósseis, né? E a despeito de que o maior número de lobistas que estavam na COP era do setor de combustíveis fósseis, e os maiores países emissores têm a sua base fóssil muito forte, como os Estados Unidos, como a China, como a Índia, e alguns de grande interesse, porque também são exportadores desses combustíveis. Mas acho que, e aí uma visão muito pessoal, eu sou um cara muito apaixonado pelos desafios da tecnologia e da ciência, né? E a gente conseguiu, ao longo dos anos, aí, desenrolar diversos desafios em que o mundo esteve metido. Eu acho que agora, mais do que nunca, esse desenvolvimento tecnológico, investimento em ciência e tecnologia, investimento em inovação, são primordiais para que a gente alcance esses temas. Você mencionou da sazonalidade aí, diária ou mensal ou anual das diversas fontes de energia renovável, quer seja hidráulica ou agora a eólica ou a solar, mas acho que já tem muito investimento sendo feito no armazenamento, na perenização das gerações de energia, para que essas fontes renováveis sejam cada dia mais utilizadas e tragam todo o conforto, né? Inclusive, como a Nathalie já mencionou hoje, a custos já muito competitivos, né? Se a gente colocar aí que a facilidade de obter o carvão, nunca se computou no custo do carvão o custo do impacto no meio ambiente. Então, hoje, a gente tem como mensurar isso e colocar. A gente estuda colocar hoje em nossos projetos aqui na empresa já versões, qual é o custo do impacto ambiental, qual é o custo da geração do carbono, né? Como é que a gente vai mitigar os esforços, como é que nós vamos reduzir as gerações que nós temos. Então, eu acho que os esforços hoje também são em você colocar esforços, colocar investimentos na ciência, na tecnologia, no desenvolvimento, e a inovação será o braço direito da sustentabilidade e dessa nossa ambição de manter a temperatura controlada no planeta para os próximos anos. E até, Chico, antes de passar para o Carlos, acho que vale a pena a gente dizer um pouco de como a gente encaminhou isso na Klabin, né? Que a gente juntos tomou essa decisão. A área da sustentabilidade está junto com a área de tecnologia e pesquisa e desenvolvimento, né? E inovação. E inovação. Acho que essa é uma questão que pode passar desapercebido por muita gente, tá? Mas aonde estão as áreas de sustentabilidade das empresas? Aqui não por favor, não me cobrem, não estou querendo criar nenhum problema com nenhuma empresa, muito pelo contrário. Mas é muito importante garantir que haja dentro das companhias, caso não esteja como na nossa, como na Klabin, dentro do mesmo diretor, né? Mas que haja governança entre essas áreas para que a tecnologia, para que o pesquisa e desenvolvimento esteja sempre ao lado da sustentabilidade. A sustentabilidade, como disse o Chico, está junto com inovação e tecnologia. E como mencionou o Carlos, né, muito pouco foi medido até hoje do que tem que ser feito. Então, essa transparência, os inventários, as auditorias que têm que ser feitas por terceiras partes em cima dos projetos, acho que são essencial
essa questão da transparência sobre a sustentabilidade é um capítulo que também veio para ficar e as empresas vão ter que estar cada dia mais preparadas para mostrar à sociedade aquilo que tem sido prometido e o que elas têm executado. Cara, você quer comentar, por favor? Na verdade, eu queria falar muita coisa, vou tentar resumir aqui. E com relação à questão de energia, né? Trabalhei muito tempo com energia, comecei trabalhando com isso, né? E depois voltei para o tema e fiz muito projeto de carbono também, né? Eu desde de 2006 a 2005, na verdade até 2011, eu trabalhei desenvolvendo os famosos PDDs, né? Que eram os projetos ali de carbono no âmbito de Kyoto, né? E muito de substituição energética, né? Substituição de combustível. Então, eu queria, né, só contar um case aqui que eu acho bem importante, a gente muitas vezes se esquece porque já faz tanto tempo a gente acha que é super comum, né? Mas, por exemplo, a indústria cerâmica brasileira, né, resolveu como setor, como indústria, como um todo, fazer a transição energética, né? Então, eles saíram ali de óleo algumas vezes, eles saíram de alguns combustíveis que não o gás, e foram para o gás, né? E conseguiram com isso, conseguiram um bom dinheiro com crédito de carbono, não era uma coisa que bancava essa transição, mas pelo menos fizeram a transição e ainda conseguiram tirar um bom dinheiro com isso, né? E hoje a gente vê nessa indústria, por exemplo, que a pegada de carbono, a pegada hídrica conta muito, né? Eles têm uma vantagem muito grande. Muito brevemente, falar de energia como um todo aqui, né? Então, o Proinfra, por exemplo, pensando em transição energética, como você bem comentou, né, Cristiano, as fontes intermitentes, como, por exemplo, solar, eólica, é claro que é difícil da gente colocar na base enquanto você não tem uma tecnologia barata suficiente para ter armazenamento de larga escala, né? A gente tem alguns casos já, a BYD já está fazendo isso, Tesla está fazendo isso, mas ainda a gente não chegou lá, tá? Mas está chegando também. No entanto, a gente tem sim uma participação hoje incrível de energia eólica. Quem trabalhava com energia há 15 anos, se você pegar os estudos da IEA, se você pegar os estudos, por exemplo, da EPE, você nunca diria que a gente teria a participação que eólica e solar tem hoje. Mas nem sonharia. Agora, para finalizar, a gente conseguiu o Proinfra, que foi muito criticado no início, por conta da questão do conteúdo nacional, etc., tal, mas, na verdade, conseguiu fazer com que o Brasil tivesse, então, e tem, né, uma indústria sólida para que a gente consiga aumentar a nossa capacidade instalada dessas fontes intermitentes, né? Para além disso, estou falando de energia elétrica, se a gente for para a energia primária, né, a gente está falando aqui no país dos biocombustíveis, né? Então, de novo, quando a gente olha, por exemplo, a nossa matriz as nossas fontes de emissão, né, e a gente vê o nosso perfil de emissão, a gente vê que, diferente dos outros países, como o Francisco citou, China, Índia, Estados Unidos, que a gente está falando de 80% de fósseis, né, aqui é muito menor. Por quê? Porque aqui o nosso problema é o desmatamento, né, e depois vem a agropecuária. Como você disse, já tem aí tecnologias, e a gente, apesar de ser um grande problema para a gente, mas ninguém tem soluções de larga escala como o Brasil tem, né? Isso que a gente tem que ter clareza. Então, só para finalizar, eu sei que misturei um monte de coisa que eu queria detalhar cada uma delas, mas não vai dar tempo, mas só para falar, e ao meu recado final, e agradeço muito ter participado, de que o Brasil, como governo, como governos, né, federal, subnacionais e tal, e empresas, sociedade civil, a gente tem que entender de maneira definitiva, né, que essa agenda, gente, não é só necessária, né, por conta de, claro, a gente tem uma população muito vulnerável que já está sofrendo muito os efeitos da mudança do clima, mas, na verdade, é uma agenda que é muito boa para a gente financeiramente, inclusive. Isso que a gente tem que entender de maneira definitiva, né? Falei do acordo de aço e alumínio, que aço e alumínio é menos intensivo em carbono do que o nosso.
Não tem. Então a gente tem que ter clareza, né? Que a gente tem que entrar nessa discussão de peito aberto. Obrigado, Cristiano. Gostei demais dessa nossa conversa, mas não foge não, que ainda vou querer uma consideração final sua, então ainda não acabou não, mas eu quero aqui, na verdade, aproveitar a Nathalie, eu sei que ela tem um compromisso, e eu vou dar uma resumida aqui na pergunta, e já me adianto, hoje eu estou aqui, eu estou aprendendo, vocês estão vendo as respostas que estão vindo dessa turma, eu não vou responder perguntas, vocês, obviamente, que estão assistindo a gente, vão reconhecer que os participantes aqui, o nível das respostas estão brilhantes e a gente quer aproveitar, na verdade, esses três aqui para poder arrancar deles aqui as impressões de tudo aquilo que a gente está falando. E aí, olha só, Nathalie, eu já ouvi você falar sobre o mercado de carbono, que andou, obviamente, iniciamos aqui a nossa trajetória para finalmente ter um mercado de carbono, mas eu gosto de um contexto que você traz que falou, olha, tá lá, mas para participar do mercado tem que fazer lição de casa. Nathalie, você poderia elaborar um pouco em cima disso, por favor? Isso responde também algumas perguntas, então eu vou resumir aqui pedindo esses seus comentários, por favor. Bacana. Olha, primeiro, a gente precisa de um instrumento de precificação de carbono no Brasil, tá? Até porque se a gente hoje tem um aço competitivo, ele pode vir a ser taxado em países para onde, enfim, ele é exportado hoje, que vão adotar, né, estão já em vias de adotar uma taxação baseada em conteúdo de carbono para o que vier de fora, né? Então é do nosso interesse, talvez não, criar mecanismos aqui dentro do Brasil para que os nossos produtos, enfim, sejam batizados aí aqui dentro e possam passar mais fácil aí pelo comércio internacional. Mas falando especificamente dos mecanismos de mercado que foram criados aí pelo artigo 6, né, famoso artigo 6 do Acordo de Paris, e que estavam pendentes de uma regulamentação mais fina e que finalmente saiu lá em Glasgow, primeiro, gente, não é um mercado só, tá? Tem pelo menos 2 mecanismos ali, um que é de troca, de transferência de resultados entre países, o outro de créditos, de fato, de carbono transacionados a partir de projetos privados. E o que é muito interessante, eu acho que foi o que você pediu para eu comentar, né, Cristiano, é que nesse conjunto de definições adotado ali em Glasgow, constam as regras, os critérios de participação nesses mercados. E eles são critérios aplicáveis a países, obviamente, porque esses mecanismos estão dentro da ONU, Nações Unidas, então são critérios aplicáveis a nações. E dentre eles, gostaria de destacar 3 critérios aí que nos impõem uma agenda caso a gente queira participar, e eu sei que a gente quer participar, tanto os privados quanto os entes públicos. O primeiro deles é que para participar desses mecanismos, qualquer país ele precisa ter uma NDC, né, ter aquela famigerada meta nacional, cumprindo com o que está disposto num artigo X, lá, artigo 4 do Acordo de Paris, que basicamente diz o seguinte, que as NDCs elas precisam ser ambiciosas e progressivas. A gente não tem ainda uma NDC progressiva, porque nós apresentamos algo em 2015, depois tiveram aí alguns anúncios no ano passado e esse ano, mas que não fizeram essa progressão. Na verdade, a gente está elas por elas, se não um pouco menos até, assim, abaixo daquilo que nós prometemos 6 anos atrás. Então, hoje o Brasil não tem condições de participar desse mercado por essa primeira regra, que na verdade é muito simples de resolver, mas que precisa ser resolvida, né, através de um processo muito claro, muito transparente, muito robusto tecnicamente, que é atualizar a NDC brasileira. Em segundo lugar, o país precisa cumprir a sua NDC, ou seja, alcançar as suas metas. E, claro, exceder, né? Idealmente exceder para a gente poder, enfim, usar esses excedentes justamente para participar desses mercados. E aqui tem um ponto que eu acho muito importante ressaltar, que é o seguinte: não se trata, então, de jogar as metas lá embaixo e aí eu vou ter um monte de excedente, e aí não é disso que se trata o Acordo de Paris. Inclusive, foi por isso que nós estabelecemos nele esses mecanismos, né, de progressão, de progressividade. A intenção é quem implementar mais, ou seja, quem for mais ambicioso na implementação é que vai poder
de fato, eu acho que se beneficiar mais desses mercados. Então, nós, Brasil, temos que cumprir uma NDC ambiciosa e progressiva e ser ambiciosos nisso, né? Então, fizemos um longo trabalho envolvendo mais de 300 stakeholders nesse ano e vimos que para o Brasil, no mínimo, a gente consegue implementar uma redução de 66% até 2030. Isso já daria para a gente uma boa, né, folga. Mas se a gente acabar com o desmatamento na Amazônia e na Mata Atlântica, que eu acho que é o que a gente quer, né, queremos deixar esse problema para trás, a gente pode chegar a 82%. Então, há uma diferença grande em relação à meta antiga, temos que atualizar essa meta de qualquer forma e a gente tem que pensar na meta e na implementação que a gente quer fazer como um sinal único. Não dá para jogar uma meta lá embaixo e falar, tá, eu vou jogar a meta abaixo para depois fazer, não é disso que se trata, o comprador também não vai ser atraído por esse tipo, né, de gaming the system, por esse tipo de trapaça. Então tem essa segunda questão que é importante, na verdade as duas estão ligadas, e um terceiro que parece simples, mas em geral é onde a gente, enfim, gasta muita energia, né, que é estabelecer uma governança para poder, enfim, estabelecer regras aqui no país, se estruturar, orientar o setor privado também. A gente teve uma experiência de fazer isso com o mecanismo do desenvolvimento limpo, né, durante o protocolo de Kyoto, e agora vão precisar de estruturas similares, né, com muita robustez técnica, uma capacidade aí de isenção em relação também as análises. Então, é uma tarefa muito concreta, né, Cristiano? Acho que tem um menu de coisas aí para serem realizadas politicamente e, claro, estruturar algo que seja um bom projeto aí para a gente, ao longo dessa década e depois, poder usufruir, usar essa oportunidade aí do artigo 6, enfim, para nós, para a gente, como Brasil, fazer tudo isso acontecer. Eu gosto dessa combinação que tanto você quanto o Carlos trouxeram de olha, vamos abrir os olhos, tem coisa para fazer, tem medição, tem monitoramento, tem realidade. Não basta dizer, olha, estou aqui, vou participar. Não, tem que fazer lição de casa, tem que ter governança, né? Mas olha, papo rico demais, olha, 1 hora passou super rápido, a gente tem que encerrar aqui, pelo menos o compromisso era 1 hora. Queria agradecer, Nathalie, um papo super rico aí, te ouvir. Queria, obviamente, se você puder fazer considerações finais, depois eu passo para o Carlos. Fica à vontade, Nathalie, por favor. Olha, a minha consideração é a seguinte, a gente, como vocês todos falaram aqui, ao longo do tempo muito foi prometido, né? E não necessariamente foi realizado. Eu acho que agora a gente tem uma pressão da sociedade, dos jovens, das mulheres, enfim, das crianças, né? As crianças têm voz nesse processo agora, os consumidores, uma pressão inédita e uma pressão que só tende a aumentar, né? Porque tem uma frase que eu gosto muito do Paul Hawken, que ele fala, a gente tem que resolver a crise climática em uma geração, que é a nossa, ou seja, das pessoas vivas nesse instante, nesse momento, e que tem essa década agora para cristalizar a ação. Então, eu acho que é isso, a gente precisa se enxergar agora como uma geração que tem o poder, né, de resolver ou de deixar o problema crescer. E fico muito feliz de estar aqui com todos vocês e ver que a intenção de todos é participar disso, participar dessa corrida climática da melhor maneira. Eu acho que é o primeiro passo, mas a gente sabe que tem muitos aí adiante e vamos juntos. Muito, muito obrigada, foi um imenso prazer e seguimos conversando. Nathalie Unterstel, do Talanoa, super obrigado. Guru Carlos Pereira, por favor, suas considerações finais. Aprendemos muito com você hoje, a gente queria ouvir ótimo, pouco mais. Né? Não, só uma coisa que eu queria comentar aqui, Cristian. Primeiro, agradecer, claro, muito, mas uma coisa que o Francisco trouxe, que eu acho que as empresas têm que trazer isso para dentro da cabeça e refletir muito, né? Que é a questão de adaptação, né? Então, quando a gente fala em, vou chamar de mercado de carbono, ou na verdade todo o dinheiro, todo o fluxo financeiro que existe por conta da mudança do clima, seja na questão de mitigação, seja em adaptação, né? O que acontece, de novo, o mercado regulado,
no âmbito do Acordo de Paris, né, artigo 6, não é isso que as empresas brasileiras, ou não é nisso que as empresas brasileiras têm que focar. Tá? Eu acho que tem toda uma indústria aí, sem dúvida nenhuma, para adaptação à mudança do clima, por exemplo. Né? A gente sabe, tem todas as previsões, ninguém melhor do que você e o Francisco para falar isso. A gente sabe como que vai ser, muita chuva para baixo, muita seca para cima, pensando no Brasil, né? E várias das nossas indústrias e pautas exportadoras, a gente sabe que vão sofrer demais com isso tudo, né? Então vai ter, sem dúvida nenhuma, todo um fluxo financeiro muito forte para uma adaptação com relação à mudança do clima, né? E com relação a empresa quer fazer um dinheiro com isso, dá para fazer, né? Pensando em crédito de carbono. De novo, não são todas as empresas, por mais que, sei lá, a gente tem que ter um mercado regulado aqui nacional, né? Entendo que sim. A gente tem um mercado voluntário, que o valor do crédito de carbono no mercado voluntário aumentou em 5 vezes nesses últimos anos, né? Fica muito longe dos $60 que está sendo praticado no mercado de carbono europeu, tá? Mas o que eu quero dizer aqui para finalizar é isso, né? Olha a coisa no espectro completo, né? Não fica só focado nessa coisa da oportunidade que existe ali, claro, a gente tem que pensar na oportunidade, mas como a gente sempre falou em risco, e risco não é uma coisa bacana de se trazer à mesa, né? Mas a gente tem que trazer e trazer com seriedade, tá? Falo isso pela experiência, pelas empresas onde eu passei, e a gente via que tinha ali uma gestão bastante firme e boa nesse sentido, mas eu vejo em muitas empresas uma debilidade muito grande nesse tema, tá? Só esse recado que eu queria trazer, mas, de novo, a pauta é muito boa para o Brasil. Muito bom. Carlos, eu acho ótimo essa coisa que você trouxe no final, que traz uma oportunidade para eu dizer assim, eu torço o nariz quando eu vejo a conversa sempre começando por aí, né? O mercado de carbono maravilhoso, 100 bilhões, vai salvar todo mundo. Veja, não é essa conversa, né? Assim, quem está só nessa conversa, talvez esteja perdendo, não está compreendendo o que está acontecendo. Parceiro Chico, nós temos aqui uma grande responsabilidade de responder por uma empresa de 122 anos, que pratica sustentabilidade há muito tempo, desde os seus fundadores. Temos vários acionistas importantes que são, na verdade, que têm a bandeira ambiental, e nós estamos aqui tentando segurar essa bandeira. Por favor, suas considerações finais. Acho que o importante é que todos entendamos que essas metas que o país tem que atingir, que todas as empresas têm que atingir, pertencem a todos nós, né? O que o país vai poder mostrar é o somatório dos esforços de todos os cidadãos, de todas as empresas, né? De todas as entidades subnacionais que vão fazer o conjunto para que o Brasil possa mostrar ao mundo o que tem. Acho que está muito claro, patente, que a gente tem frutos aí fáceis de colher. Tem uma questão a ser resolvida, que é como atender as populações que estão hoje nessas áreas em que se beneficiam de alguma forma desses desmatamentos ilegais, mas que são relativamente pequenos perto do todo, ou seja, talvez isso seja fácil de endereçar através do desenvolvimento dessa economia sustentável, que é o que o nosso setor, o que a Klabin vem fazendo nos muitos anos. Eu lembro, Carlos, que o único crédito de carbono que nós conseguimos vender aqui na Klabin através do MDL, se eu não me engano foi em 2007, foi substituição de óleo combustível por gás numa das caldeiras nossa na unidade de Piracicaba, né? E toda essa base renovável, a base das florestas, demorou para poder ser trabalhada e ser entendida qual é a sua contribuição. Acho que ainda a gente tem estudos a serem feitos, mas é um setor absolutamente pujante. E aonde que o setor se beneficia não é pelo crédito de carbono, mas pela geração de emprego, pela alta competitividade que a gente consegue ter do que a gente tem de base de mercados, a reputação do trabalho que vem sendo feito, de referências globais, como o caso da Klabin, como outras empresas do nosso setor e de diversos setores aqui no Brasil que trabalham com essa base renovável, né? Os esforços todos que vêm em termos de tecnologia, de inovação,
que requerem grandes investimentos, ou seja, as oportunidades de negócio estão aí, não estão paradas porque a gente precisa só somente substituir base fóssil, né? Que é um segmento que seguramente vai enfrentar alguns desafios pela frente, mas acho que as oportunidades são muito maiores. E grandes oportunidades trazem aí benefícios para todos, e eu acho que estamos finalmente trilhando um caminho que a gente consegue enxergar uma melhoria no futuro. Muito obrigado a todos pela mobilização. Continuem mobilizados e continuem agindo para manter viva essa agenda que é muito importante para todos nós. Muito obrigado. Muito bom, parceiro Chico, obrigado. Carlos, obrigado. Nathalie, obrigado. E você que acompanhou a gente até agora, super obrigado pela paciência. Peço desculpas por a gente ter passado aí 10 minutos, mas tenho certeza que a riqueza das conversas vai garantir que você também tenha se divertido um pouco aí ouvindo essas considerações finais. Um abraço a todos e até a próxima. O progresso. Ele nos trouxe até aqui. Transformou o modo como nos relacionamos com o meio e criou nova relação entre as pessoas e a natureza. Mas é tempo de recriarmos essa conexão. Chegou a hora de nos unirmos pelo planeta e garantirmos as gerações do futuro. A Klabin, que já possui balanço positivo de carbono, ou seja, captura e fixa mais carbono do que emite, está totalmente comprometida em continuar com a redução e a neutralização de suas emissões de forma alinhada com a ciência e a tecnologia. E agora uniu-se à Rede Brasil do Pacto Global da ONU para criar o Impacto Net Zero, um movimento em busca da redução das emissões de carbono. Seremos uma rede de pessoas e empresas unidas pelo mesmo objetivo, juntas pelo nosso planeta, juntas pelo nosso futuro. Acesse impactonetzero.com e saiba como fazer parte da mudança.